Pod 7, o podcast do Futebol 7. Pod 7, o podcast do Futebol 7. Fala, craques! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Fut 7. Eu sou o Roma Júnior e hoje estamos aqui para o segundo dia de Pod 7, o podcast do Futebol 7. E antes de começar o nosso programa de hoje, gostaria de agradecer imensamente ao Wesley, o velho do Borussia Jardim Botânico, que me presenteou com esta linda camisa. Eles que são de Cariacica, Espírito Santo, veio personalizada com meu nome nas costas. Muito obrigado pelo presente, pelo carinho, e se você quiser mandar uma camisa aqui para o Mundo Fut 7, é só entrar em contato via direct no Instagram. Pod 7, o podcast do Futebol 7. E para você que é novo por aqui, gostaria de pedir para deixar aquele like. Se curtiu o conteúdo, aproveita para se inscrever aqui no Mundo Fut 7 e ficar por dentro de tudo que acontece na modalidade. E para abrir o programa de hoje, vamos começar com um jogão de bola pelo Campeonato Paulista Série A, ainda complementando a primeira rodada da semana passada, que foi o jogo entre Portuguesa e SK Brasil. As duas equipes apresentaram ali muitas táticas ofensivas, né? Pela Lusa, os responsáveis era Tchê e Macabeu, que comandavam ali o ataque, enquanto que pelo SK Brasil, o comandante do ataque era o Thor, que levou muito perigo ali para a equipe da Lusa. Então vamos ver alguns lances aqui. Aos 3 minutos de partida, uma boa ação ofensiva da Lusa, né, que fez o goleirão do SK Brasil trabalhar e evitar o gol. E aos 8 minutos, olha a bola que o Thor acerta na trave, né, quase ali abre o placar para o SK Brasil. Logo em seguida, a bola na trave do Thor. Aos 9 minutos, um ataque aí da Lusa, que também teve uma bola muito próxima ao gol ali, passou rente à trave, e a Lusa respondendo ali ao mesmo tempo, né? Depois mais um ataque do SK Brasil com mais uma bola na trave. E quem? Thor acerta a trave mais uma vez. Na primeira etapa, a Portuguesa teve mais posse de bola, enquanto o SK Brasil finalizou mais vezes, né, aproveitando os contra-ataques. E quem brilhou? Os goleiros, né? Tanto o Gambetta quanto o Anselmo brilharam e o placar permaneceu 0-0. O segundo tempo também permaneceu dessa forma, né, onde os goleiros estavam brilhando. Então podem ver ali que aos 5 minutos já teve grande defesa do Anselmo, com bate e rebate na área, todo mundo ali dentro da área protegendo o gol. Agora foi a vez do SK Brasil, né, com esse lançamento para o Luiz, que bateu e o Gambetta fez uma grande defesa ali, saiu no pé do jogador. E logo em seguida, aos 7 minutos, Thor consegue driblar o Gambetta, mas bugiu em cima da linha ali, consegue evitar o gol do SK Brasil. E no finalzinho do jogo, logo após uma grande defesa do Gambetta, uma saída onde o Luizinho consegue interceptar e chutar de longe. O goleiro trava a bola no chão, o Thor rouba dele e faz o gol. E o árbitro acertou, a bola estava sob domínio do goleirão. Então invalidou o gol ali e o placar permaneceu 0-0. E nos acréscimos, o clima esquentou e após uma discussão na área ali, Tchê e Carlos foram expulsos da partida. E o MVP da partida e o melhor em quadra foi eleito o Gambetta, goleirão da Lusa, que ganhou o boné Esportes da Sorte. Eu acho que, como a gente falou, né, início de trabalho, na verdade a gente reformulou a equipe, então principalmente nas transições, a hora que a gente roubava a bola e essa transição ofensiva está um pouquinho lenta, a gente precisa corrigir isso e obviamente sustentar um pouco mais na marcação, porque a gente sofreu aí algumas tentativas de ataque pelo time do SK, mas a gente conseguiu segurar bem e vamos trabalhar para melhorar. Ele foi responsável pelo tabu de 3 anos, menino de ataque. E após 3 anos de Campeonato Paulista, volta a ter um novo 0-0, né? Graças aos goleirões aí, o Gambetta e o Anselmo. A partida terminou 0-0 em noite inspirada dos paredões. E esse foi o resumão aí entre o jogo Portuguesa e SK Brasil pelo Grupo B, válidos ainda pela primeira rodada do Paulistão Série A 2023. Pod 7,
o podcast do Futebol 7. E além do YouTube da FF7SP, você pode acompanhar todas as notícias e novidades, placares dentro do site da federação, que é o www.ff7sp.com.br. Aqui você pode navegar entre as competições, ver os artilheiros das partidas, tem notícias e muito mais. Inclusive temos até o vai e vem dos atletas, né, para você acompanhar todas as transferências. Você vai poder acompanhar todas as competições aqui. Tem a Copa Sorocaba, Campeonato Paulista Série A, Série B, Série C. Então basta entrar aqui, ó, campeonatos oficiais, e você já vai ver toda a lista de competições disponíveis para que você possa acompanhar. Então não se esqueça, se tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais sobre o Futebol 7 Paulista, entre no site da federação ff7sp.com.br. E no próximo bloco teremos a entrevista de hoje, que está muito especial, você não pode perder. Vamos falar sobre a rodada do Paulista que aconteceu, vamos falar sobre estratégias de jogo também. É rapidinho, a gente já volta. Pod 7, o podcast do Futebol 7. Pod 7, o podcast do Futebol 7. Fala, craques! Voltamos agora em definitivo para falar aqui com um grande treinador. Uma enorme satisfação tê-lo aqui participando com a gente, que é o treinador Márcio, da equipe do Caraguatatuba. Chega para cá, Marcião, vem bater um papo com a gente, fazer essa resenha gostosa aqui no nosso Pod 7. Seja muito bem-vindo, Márcio, ao nosso podcast. Tá? É uma satisfação recebê-lo aqui. Estou muito feliz com a sua presença. E antes de mais nada, né, gostaria que você falasse para a gente também, além de se apresentar e falar um pouquinho sobre sua experiência dentro da modalidade. Legal, boa noite, boa tarde, bom dia a todos, né? Dependendo do horário que estiver assistindo. É um prazer imenso participar aqui do seu programa, Roma, né? E agradecer aí pelo convite. Muito obrigado mesmo, tá bom? Meu nome é Márcio André, eu sou aqui de Caraguatatuba. A gente tem uma equipe aqui chamada No Pelego Futebol Clube, que representa Caraguatatuba na Série A do Paulista, né, de Futebol 7. E eu comecei como treinador, basicamente, em 2017, né? Eu jogava num time aqui chamado Cirrose Futebol e Samba. É um time bem conhecido aqui de Caraguá e ganhava tudo. Time de amigos. Isso, time aqui do bairro onde eu moro. E ganhava tudo aqui no Futebol 7 e teve um campeonato aqui da cidade que o time estava em crise e tal, não estava conseguindo se classificar. E aí, na época, eu lembro até hoje, derrubaram o treinador, ele ficou sem treinador, aí a diretoria perguntou se eu não podia, como jogador, tocar o time, né? E aí eu assumi o time na quinta rodada, e aí a gente conseguiu se classificar, e a gente acabou indo para o mata-mata, sendo campeão, e a partir daquele momento ali, aí eu permaneci como treinador do time, 2017, 2018, e aí quando foi em 2019, a gente fez o contato aí da diretoria do Cirrose, né, Futebol e Samba, fez o contato com a federação, para a gente entrar aí na série de acesso, que é a Série C da federação, e aí a gente conseguiu fazer um convênio esportivo com os sindicatos petroleiros do litoral paulista aqui, da cidade, e aí a gente entrou na Série C, aí fomos até a final, conseguimos acesso para a Série B e perdemos a final, perdemos 2-1, depois jogamos um ano na Série B, depois na Série B a gente não caiu e também não subiu para a Série A. Aí no terceiro ano a gente jogou, que foi um campeonato ali no meio da pandemia, e aí foi um campeonato que foi misturado os times da Série A com a da B e com a da C, e aí ali a gente conseguiu acesso para a Série A, né? E jogamos ano passado a Série A, e esse ano novamente a Série A, e ano passado a gente conseguiu chegar até nas quartas de final, e agora estamos aí novamente começando essa jornada aí no Futebol 7 de mais alto nível do estado de São Paulo. Que legal, poxa vida, começou ali como era um jogador, entrou ali no susto para ser treinador,
E foi um sucesso aí na profissão, né? Porque foi ali escalando dentro da federação. Isso é muito legal, muito interessante, até para os nossos seguidores aí, que são treinadores, né? Para ver que às vezes você não tem experiência, mas vai ganhando essa experiência durante as competições, né? Vai aprendendo e pode chegar longe aí, como o craque Márcio chegou, né? Tá aí na Série A disputando, acredito, e acho que você pode confirmar isso, que é uma das competições mais disputadas aí dos últimos anos, né? Porque aí tem equipes do mais alto nível. Com certeza, né? Se você for reparar, você tem aí uma mistura de equipes de camisa, que a gente chama, né? Os clubes já Uhum. conhecidos, com outros clubes que competem no mesmo nível. E você vê que muitos times que jogam a nossa federação, né? Jogam também em outros campeonatos de outras federações também de alto nível. E a competição é muito. E eles são campeões em outras federações e competem junto com a gente aqui, porque o nosso clube só compete na Federação Paulista, né? Até o momento, né? Então a gente tem que competir de frente com esses caras aí, com esses times que jogam outros campeonatos também muito difíceis, né? De alto nível. Então a competição, ela é punk. Eu costumo dizer pro pessoal o seguinte: o pessoal vê o jogo pelo YouTube, né? Pelo canal. E às vezes não tem a dimensão que é a velocidade do jogo, porque a gente que está ali na linha lateral ali, olhando, orientando e pensando no jogo, né? O jogo acontece numa velocidade e numa força física e de explosão muscular que os atletas desempenham. É absurdo o que acontece ali. Tem atleta de alto nível ali de rendimento que o cara pede água, pede para sair um pouquinho porque não está aguentando, tamanha é a velocidade do jogo. Exatamente, e essa impressão realmente dá, né? Quando a gente acompanha pelo YouTube, pela televisão, né? Parece que é mais lento o jogo, né? E quando você tá ali na beira da quadra, é surreal a velocidade, né? Tanto que É. quando eu vou dar uma estudada no meu adversário, hoje em dia é possível assistir numa velocidade um pouco mais acelerada no YouTube, né? Eu já dou aquela aceleradinha para entender bem como que vai ser a dinâmica no jogo, porque realmente é muito intenso, né? Então, já que você está falando aí sobre essa intensidade, vamos falar um pouquinho sobre esse jogão, né? Que foi aí o Caraguatatuba contra o Guarujá. Parabéns pela vitória de sábado, né? Foi realmente um grande jogo. Então, para que os treinadores aí que acompanham o nosso canal, fala um pouquinho como é que foi a preparação para esse jogo, né? Vestiário, aquela preleção, qual foi a estratégia abordada ali para jogar contra eles? Ah, legal. A gente aqui nosso time de Caraguá, a gente tem uma dificuldade que é a integração entre os atletas aqui do litoral com os atletas de São Paulo, que a gente tem uma relação muito boa com a comunidade do Heliópolis, em São Paulo, então tem muitos atletas do Heliópolis que jogam com a gente, né? Então, assim, a nossa principal dificuldade é essa, e principalmente no começo, porque a união de um grupo, de um time, ela é a base para você poder atingir os seus objetivos, né? Então, você não pode ter essa separação entre atletas de locais diferentes, né? Então, quando a gente, mesmo aplicando, digamos assim, alguma ideia tática, algo do tipo assim, na partida, a gente tem que pensar nessa união e em como você vai integrar esses jogadores, né? Então, assim, você tem que conversar com os jogadores no vestiário, explicar como que vai ser a partida, as características do adversário, né? Até porque, pelo que eu entendi, vocês não treinam, né? Não tem como treinar uma equipe de lugar diferente, né? Então você acaba passando as informações ali no vestiário mesmo, para a rapaziada. É legal, essa parte é legal porque a nossa equipe treina, e treina bastante, mas aqui no litoral, Uhum, né? E aí, certo, quando a gente vai para São Paulo, a gente tem que fazer essa fusão desses jogadores, né? Então, essa é a entendi. parte mais difícil. Então, nesse primeiro jogo, eu foquei muito nessa fusão. Então, eu disse para eles que eu ia misturá-los o mais rápido possível, né? Já começar com jogadores de Caraguá e também de São Paulo, já para eles sentirem como que é o jogo e um ajudar o outro, quando um cometesse um erro, o outro ajudasse, para ter aquela união mesmo. E aí pedi para eles não se preocupassem, para que eles não se preocupassem muito com a questão tática, expliquei como é que era a forma de jogo do nosso time, mas que eles entregassem, né, essa pegada aí, para a gente já começar com o pé direito, porque no fundo a tática é muito importante, né, mas a questão mental do jogo, ela sobrepõe qualquer outra questão, né, a vontade de você ganhar e a confiança de você jogar um jogo desse, ela sobrepõe qualquer coisa. Então, a tática ali, para esse primeiro jogo,
na nossa estratégia, ela ficou um pouquinho em segundo plano. O principal mesmo foi essa questão de fazer essa fusão entre os jogadores. Então, eu expliquei que eu ia utilizá-los, né? E a cada 5 minutos eu ia trocar de 2 em 2 para poder misturar bem essa panelinha de craques aí do nosso time, para que a coisa acontecesse normal, né? Para que a gente fosse bem no jogo. E aí você tem, assim, imagino que jogadores, atletas aí de cada posição. Então você mesclou ali, por exemplo, o ala de São Paulo com o ala de Caraguatatuba, né? Um pivô, um fixo, misturando ali dentro as posições, né? Para você também ter uma equipe equilibrada, né? Homogênea ali dentro da partida. Exatamente. E nesse caso específico aí, a gente tem um jogador de São Paulo, o Lipe, que ele é um craque do futsal aí, um craque da Várzea, né? E ele é um cara muito inteligente, né, para jogar. Então, assim, ele foi uma peça fundamental para esse primeiro jogo, porque eu falei para ele seguir Lipe, é o seguinte, você vai sair jogando com os meninos de Caraguá, e aí vai ser muito importante essa sua função de você ir buscar a bola lá atrás no goleiro, né? Porque ele é muito habilidoso, é difícil tirar a bola do pé dele, é um cara muito confiante, né? E para a gente poder sair jogando. E por que eu falo isso? Porque a nossa equipe, nós temos algumas manobras na hora de sair jogando, né? E que a gente treina muito aqui. Porém, quando a gente vai para São Paulo e mistura os atletas, né, que é necessário, não tem como você executar essa manobra, porque os atletas aqui sabem fazer a manobra, mas os atletas de São Paulo não sabem. E como o Lipe é um jogador muito inteligente, eu sempre, quando eu vou para São Paulo, ele vem com o time e eu coloco ele para ir buscar essa bola lá atrás e a gente, no começo, evitar de realizar as manobras de saída, e aí pedir para que ele conduza o time, levando o time até o campo adversário, porque a nossa filosofia de jogo com a bola no pé é o seguinte, é você sair de trás e avançar até o campo do adversário. Então nós temos manobras para poder executar isso. E aí quando a gente está no campo do adversário, e daí a gente tem outras manobras para executar, digamos assim, finalização, passes, jogadas no pivô, etc. As infiltrações, né? Então eu peguei jogadores de Caraguá que já tinham uma certa experiência, que já jogaram a Série A no passado, coloquei, aí eu trouxe o Lipe para fazer essa saída, para eu não ter esse problema de não ter conjunto nas manobras, né? E ele executou muito bem. E aí ele ia levando o time até adiante para depois a gente executar outros tipos de manobra para a gente poder finalizar em gol. Foi isso. Entendi. No comecinho do jogo dava para perceber ali a sua equipe marcando mais alto, né? Marcando mais na quadra do adversário, enquanto que o Guarujá estava marcando mais meia quadra, né? No início do jogo, pelo menos, enquanto estava 0-0, eles estavam ali mais baixo, né? Controlando um pouquinho essa marcação. Então, deu para perceber que você tinha uma marcação um pouquinho mais agressiva, né? Mais na quadra do adversário, enquanto que eles estavam esperando um pouco mais, acredito que com a ideia de sair num contra-ataque, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre os gols, né? Como é que foi aí a construção das jogadas, né? Porque começou o jogo, vocês fizeram um gol, depois fizeram outro, né? E foram para o intervalo aí com a vantagem, né? Ah, legal você ter tocado nesse assunto, porque eu converso muito com os jogadores, né? Que para você, existe duas formas de você conseguir chegar no gol adversário, né? Você criando uma instabilidade na marcação adversária, você estando com a posse da bola, né? Mandando no jogo, você tem que criar meios de você desorganizar a defesa adversária. Aí você tem chance. A hora que você desorganiza, naquele momento, momentaneamente ele vai ficar desorganizado e é nessa hora que você tem que acelerar para você poder fazer isso. E a outra forma o adversário estando com a bola, você tentar roubar essa bola do adversário, porque quando você rouba naquele instante, ele está momentaneamente desorganizado também. E é nessa hora que você consegue pegar ele no contrapé, que o pessoal brinca muito, pegou com as calças na mão, né? Então essas são as duas situações, né, que eu converso muito com eles. E com a bola no pé a gente tentou algumas manobras, e a gente foi até feliz no gol, mas a maioria dos nossos gols saíram quando a gente roubou a bola e a gente pegou a equipe deles desorganizada momentaneamente, foi aí que a gente conseguiu chegar. Inclusive, chegamos muitas vezes até o gol deles e fizemos 4 gols, né? Então, né, o que eu percebi é que a sua saída de bola, não sei se era a hora que estava já mais com os atletas de Caraguatatuba, que utilizava mais o goleiro, né, nessa saída. Como eles estavam mais baixo, utilizava um pouco o goleiro saindo com os pés ali para ser também um armador a mais, né, e confundir essa marcação.
E eu acho que isso funciona muito bem, né? Assim como em outros jogos que a gente acompanhou, quando tem um goleiro que joga um pouco melhor ali com o pé, acaba dificultando já mais a marcação do adversário. Não, é isso mesmo. O nosso time já tem algum tempo que a gente tem uma premissa que o nosso goleiro tem que jogar com o pé, né? Por que que a gente tem essa premissa? Porque a gente precisa criar a superioridade numérica, né? Que a superioridade numérica é um dos fatores que gera o desequilíbrio na marcação do adversário. Você, por exemplo, você pega um goleiro que joga com o pé e você abre dois alas ali e vem dois caras para marcar esses alas, né? Aí vamos supor que os dois alas abrem para receber a bola e os outros quatro jogadores seus avançam no campo do adversário, ficam lá. Vamos supor que você vai fazer um 2-4, né? Dois alas aqui e quatro jogadores seus no campo adversário. E aí o goleiro sai com um desses alas. Se o marcador for no ala e o ala tocar para o goleiro, aí você tem uma situação que é 3 contra 2. É o goleiro e dois alas contra dois marcadores. Então, você faz uma linha de 3 com o goleiro ali, né? Isso. Então, assim, essa visão que eu tenho dessa superioridade numérica, eu percebi avaliando um time lá de Santa Catarina, se não me engano, Jardim, se não me engano, é Jardim Futebol Clube, que eles usam muito essa manobra aí de saída com o goleiro, né? Existem outros times, né? Mas eu acompanhei muito aquele time e estudei para poder fazer essa manobra parecida com a deles, né? E o nosso goleiro, ele tem essa função de fazer uma superioridade numérica na saída quando a gente está marcado sob pressão, e também o nosso goleiro ele tem um chute muito bom, o paredão, o apelido dele é paredão. Então, quando o nosso time já avançou para o campo do adversário, a gente pede para que ele avance um pouquinho até a frente da área, e se surgir uma oportunidade de ele receber a bola, para ele poder chutar ali do meio. Inclusive, ano passado a gente estava empatando com o Elite Taquerense, do treinador Jean, no último jogo, e a gente precisava ganhar para se classificar, né? E a gente ganhou o jogo e teve um gol do nosso goleiro exatamente dessa situação aí, que ele bateu do meio campo e ele acertou a graveta. Então, essa questão tática é muito importante você executar e realizar, né? Tem os riscos, mas se você calcular bem, é uma ferramenta importante. Normalmente treina-se, né? Quando vai usar o goleiro ali, você vai fazer um treino mais pontual ali de saída, né? Para não correr o risco, mas que realmente faz toda a diferença, né? A utilização do goleiro é muito importante, né? Eu costumo usar bastante na minha equipe. Quando eu não uso o próprio goleiro, eu uso um goleiro linha, né? Eu boto um jogador de linha para fazer a função. E aí vocês acabaram o primeiro tempo vencendo o jogo. E como foi o papo ali no intervalo, né? Pediu para que a equipe segurasse, continuasse marcando pressão? Qual que foi a conversa? A conversa ali no intervalo foi bem simples, né? Eu pedi para que os mesmos jogadores que teriam terminado o primeiro tempo, que eles voltassem, né? Com exceção do pivô, tá? Porque eu vou trocando os jogadores mais ou menos a cada 5 a 7 minutos, eu vou trocando os jogadores, né? E eu pedi para que eles voltassem, que eles já estavam aquecidos, estavam naquele jogo ali, e só com o pivô diferente, né? E o principal tema ali na volta que eu falei para eles é o seguinte: eu falei, olha, o jogo de futsal a gente se ganha no final, eu falei para eles, né? Porque você faz 2-0, né, num time, aí você vai começar o segundo tempo, aí você dá aquela relaxada e tal, dá aquela afrouxada, aí o outro time acha um gol ou faz alguma jogada lá interessante, faz um gol de lateral, de escanteio, aí o outro time cresce mentalmente, aí começa a massacrar você e amassar, daí fica até difícil, né? Aí empata, já quer virar, e é bem complicado. Então eu falei para eles, olha, um jogo se ganha lá no final. Então, para a gente poder ganhar esse jogo lá no final, você tem que manter esse placar, tem que manter essa pegada de marcação, etc. E passei essas orientações para eles, né? Mas aí, logo no comecinho, a gente acabou... Foi poucos segundos, né? A gente já levou um gol. 11 segundos do segundo tempo, acabou tendo uma saída lá. Explica como foi aí, o que aconteceu nesse momento. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte, a gente tem essa manobra, que a gente chama de manobra 2-4, tá? Que a gente sai jogando com o goleiro. O time dele estava perdendo, foi marcar pressão. E aí, quem que estava nas alas do nosso time quando saiu a bola? 2 jogadores de São Paulo. Tá perfeito. Agora ficou claro. que não treinaram a manobra, né? Não treinaram a manobra. E aí, eles não treinaram a manobra, e o que aconteceu? Isso que foi interessante, né? O Curirim pegou a bola lá na esquerda,
Ele pegou e foi trazendo a bola para trás, ele foi fazendo um movimento, exatamente o movimento da manobra que a gente treina aqui. E ele sem saber. Puxar o marcador até a linha de fundo, dar no goleiro e sair, né? Isso. Ele foi, puxou, e aí ele tocou no goleiro. Só que ele não saiu, porque ele não treinou a manobra, ele ficou parado. E o marcador deu uma explosão e foi dar o bote no goleiro, né? E o jogador da outra ala, que também podia ter feito a saída para o meio, para poder receber a bola, né? Ele, antes do goleiro receber, ele já tinha saído. Ele tinha feito um movimento já de saída, já para fazer uma troca com alguém. Então, ali desconfigurou totalmente. Então, o que aconteceu naquele momento ali? Nós, com a bola no pé, sem perder a bola, sem o adversário ter roubado, o que a gente fez? A gente se desorganizou defensivamente naquele momento. E aí, quando o goleiro recebeu, ele olhou para o Curirim para ver se o Curirim saía para o meio para receber, o Curirim ficou parado. Quando ele olhou para o outro lado, o outro jogador tinha saído para fazer uma troca, que não era manobra, e aí o adversário veio para morder o paredão igual um pitbull, e aí ele se desesperou na hora, ele só deu tempo de ele dar um biquinho, ele deu um biquinho, aí a bola foi fraca no meio, assim, um jogador adversário pegou a bola ali no meio, recebeu a bola no meio, o nosso time, que é o que eu falei antes, né, completamente desorganizado, então eles roubaram a bola, a gente estava ali desorganizado, taticamente. Então, como eu foquei no primeiro jogo a união de misturar os jogadores de São Paulo com os de Caraguá e fazê-los jogarem junto e vibrarem junto, né, tinha um risco de acontecer isso. E aconteceu exatamente no comecinho do segundo tempo. Então, e essa manobra aqui que você citou é uma manobra que eu faço muito também com a minha equipe, né? Abrir bem as alas, puxar para a linha de fundo ali, atraindo o marcador, dá a bola no goleiro e corta nas costas desse marcador. Porque ou ele vai tentar acompanhar, só que se você tocar e explodir, ele vai ficar para trás, ou ele vai tentar marcar o goleiro dá de meio e ele pega essa bola de meio, né? Exatamente. E aí consegue quebrar bem essa marcação. E foi bem o que eu reparei mesmo, essa indecisão do atleta ali que parou, né? E não cortou nas costas do adversário, e o goleiro ficou sem opções, deu um chute para frente e acabou entregando ali. Uma infelicidade que acontece, né? Ainda mais no set, a dinâmica que é. E aí, depois, aos 4 minutos, veio o empate, né? Esse é o momento de pôr a cabeça no lugar e voltar a jogar, né? Como é que foi ali a reação dos atletas para voltar à concentração que tiveram no primeiro tempo? Então, ali, como aconteceu o gol, né? O goleiro sentiu, né? Então, o nosso goleiro Paredão, ele deu uma sentida porque a responsabilidade ali era dele, tendo em vista que ele treina aqui, né? E tem 2 jogadores de São Paulo, então ele sabe que eles não saberiam fazer a manobra. Então, ele tinha que ter estourado com muita força, né? Então, nessa vacilada que ele deu, a mente dele deu uma roubada nele ali, porque ele parou para pensar e quando viu, ele acabou cometendo erro. Então, ele sentiu um pouco e aí o jogo continuou e o banco ali dá aquela, pô, goleirão, pô, vamos, goleirão, fica aquele, aí todo mundo fica falando, aí ele olhou para mim e eu fiz assim, eu devia ter batido palma, devia ter aplaudido e dito para ele, tranquilo, continua que vai dar certo. E aí ele olhou para mim, aí no olhar dele eu falei, poxa, era para você ter estourado, daí ali foi um erro que eu cometi. Sentiu também. mais. A gente não pode, né? A gente tem que sempre incentivar o atleta a ele executar e fazer ele acreditar que vai funcionar, né? Então também cometi um equívoco ali, e aí ele sentiu. E aí o jogo continuou, e como o time deles começou a crescer, logo na sequência, um jogador deles teve a coragem de jogar uma bola por cima, que estava bem fechadinho ali a marcação, né? Porque a gente já estava marcando meia quadra, e ele meteu uma bola por cima. E o atleta dele estava dentro da área, mas não muito para dentro da área, né? Ele estava ali próximo à risca da grande área. E aí o que aconteceu? O nosso goleiro tomou a decisão de, quando a bola vinha aérea, né? A bola veio aérea e tinha um jogador deles dentro da nossa área com o nosso fixo marcando, né? Então, se o nosso goleiro ficasse lá no gol, se ele desse uma raspadinha, a bola ia raspar na cabeça do atacante deles, do pivô, e ia sobrar na mão dele ali, no máximo ele ia dar um passo para um lado para pegar. Aí ele tomou a decisão... Isso aconteceu depois, inclusive, né? Um lance muito parecido. Isso. Aí ele tomou a decisão de ir para socar a bola, né? E quando ele tomou a decisão, não deu mais tempo, porque a bola veio, aí deu uma triscadinha, encobriu o nosso marcador, o fixo, o Kaká, e encobriu ele também. Então, assim, ele tomou aquele primeiro gol que foi um erro tático, né? E daí ele deu uma sentida, aí ele não teve o apoio nosso, né? Não teve apoio nosso. E aí,
passado alguns minutinhos, aí ele tomou uma decisão, digamos assim, uma decisão falha, né, equivocada. Porque ele estava numa situação mental ali de, digamos assim, para baixo, né? Então foi isso que aconteceu. Aí depois disso, eu me lembro que ele olhou para mim novamente e aí eu falei assim para ele, falei, tranquilo, bati palma, vamos embora, vamos para cima. E aí, logo na sequência, teve um outro lance parecido, né? Daí ele ficou no gol, aí o cara deu de novo uma triscadinha de cabeça e ele acabou pegando. Agora eu vou dizer para você, a questão mental ela é muito importante, porque se o atleta do Guarujá tivesse a 2 passos para dentro da área e desse aquela triscadinha de cabeça, ele tinha que sair. Porque muito próximo do gol, não dá tempo de reação. Então, assim, a bola vem rápida, se ele tá ali próximo do gol, ele dá uma triscadinha, desviou, aí o goleiro não dá tempo Desvia, de vai pegar. tirar do goleiro, Isso, então veja como que foi uma questão, assim, mental, que acabou levando ao segundo gol do adversário. E aí, o que eu fiz para resolver, né? Então, eu olhei aquela situação, e aí eu comecei a substituir os atletas. Então, eu chamei 2 ou 3 atletas e fui fazendo a substituição e fui orientando e sempre pensando na marcação. Então, eu acabei colocando alguns atletas que são, digamos assim, têm uma eficiência alta de fixo de marcação, né? Para, digamos assim, para a gente melhorar aquela marcação ali, porque eles iam crescer mais ainda. E Pra aí, dar uma contida no ímpeto, né? Que agora matou o jogo, vão vir pra cima. e aí, para dar aquela contida, né? Tanto que a gente acabou fazendo bastante falta, né? E aí deixei uns jogadores alas, assim, mais leves para correr nas asas para um contra-ataque. Então foi essa estratégia que eu usei e acabou dando certo, né? Tanto que acho que nos 15 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, já tinha estourado as faltas, né? Mais ou menos, acho que nesse tempo. Já tava na quinta falta, foi isso mesmo, né? Foi na quinta falta. Acho que, se não me engano, foi 14 minutos. Aos 14 minutos, se não me engano, a gente fez 5 faltas, né? E se não me Aí engano, tem que tirar o pé, aí complica, né? Então, aí o que eu fiz? Foi o mesmo jogador que fez 4 faltas. Se não me engano, foi o Curirim que fez, que é um dos melhores marcadores, né? Aí o que eu fiz naquele momento? Eu fiz 2 coisas, né? A primeira, eu tirei o Curirim e aí eu comecei a colocar só jogador leve. Então, primeiro eu tirei o Curirim porque ele tinha feito 4 faltas e eu coloquei só jogador rápido. Deixei os mais rápidos na quadra, né? E aí eu mandei o time marcar meia quadra. Porque quando você marca meia quadra, a Marca de marcação... frente, né? Isso, e ela é mista, né? Ela é uma marcação individual e por zona ao mesmo tempo. Então, aquele cara que passa, o adversário vai passando, o jogador já avisa para o outro pegar e faz aquela marcação por zona. E aí não tem tanto combate da marcação individual, que nem a gente estava no primeiro tempo, que a gente avançava e marcava e dava o bote, né? Então, foi essas 2 coisas que eu fiz. E aí, como eles cresceram, e eu tirei o cara que estava mais fazendo falta, e eu trouxe a marcação meia quadra, e aí coloquei o time leve, aí eles estavam, o adversário crescendo, e eu falei assim, agora é hora de fazer o gol no contra-ataque, né? E foi exatamente o que aconteceu. E aí, conta um pouquinho aí só desses 2 gols aí, como é que foi, pra gente já entrar em outro papo aqui. Tá legal. Então, esses 2 gols foi exatamente o que eu falei lá no começo, que é quando você rouba a bola, né? E transita rapidamente para o ataque, porque você pega o adversário ali desorganizado momentaneamente, né? Então, assim, o tempo vai passando, o adversário quer fazer o gol, né? O adversário quer fazer o gol. Então, ele tá ali ansioso para fazer o gol, para tentar, e aí ele acaba cometendo alguns erros, né? Força um passe, né? Força um lançamento, força um drible, e foi isso que aconteceu. Então, eles forçaram um pouco alguns passes, e a gente roubou a bola, pegamos eles de maneira desorganizada, estávamos com aqueles atletas que são muito rápidos, né? No caso aí do Galvão, é um dos atletas mais rápidos que a nossa equipe tem. A marcação, assim, ela é peça fundamental ali, o jogo é muito rápido, né? Se você deixa um jogador dar um drible ali, ele já cria uma superioridade numérica, e aí fica complicado ali, e tem time que toca de primeira ou no máximo dá 2 toques. Então, se você não pressionar ali, fica complicado. Então, Márcio, conta pra mim aí qual vai ser o seu próximo adversário na competição. Se eu não me engano, é no dia 17/6, é isso mesmo? É isso mesmo, é o Arsenal de Atibaia. Então, como é que vai ser? Vai dar uma estudada no adversário? Eu acredito que sempre dá aquela olhada nos jogos, né? Para entender como que é o sistema tático, para poder orientar os seus atletas também. É isso aí, o legal de jogar na Federação Paulista é isso, né? Você tem a transmissão dos jogos, né? E aí você consegue fazer scout, você consegue ver os adversários, né? Jogando.
Você consegue fazer vídeo motivacional para os jogadores do seu time, né? Por exemplo, se mostrando um jogador se desdobrando para consertar o erro de outro. Então, assim, é muito gratificante jogar na federação por causa dessa qualidade que existe hoje da competição, né? E realmente a gente usa os vídeos, né, dos jogos anteriores para poder avaliar como é que vai ser o jogo com o adversário, né? Agora, no caso do Atibaia, do Arsenal de Atibaia, o que acontece é o seguinte: como ele não jogou nenhum jogo ainda, vai ser o primeiro dele. Então, assim, eu não sei qual é o time que ele vai trazer. Então, assim, eu não sei se ele vai manter aquela base dos anos anteriores, né? Ou se ele vai trazer algo de novo, certo? Então, assim, essa vai ser uma dificuldade para mim. Já para ele, acho que vai ser mais fácil, que ele já vai ter avaliado. Já tem o seu vídeo. Exatamente, né? Mas, com certeza, no meu caso, eu vou focar no nosso jogo, na posse de bola, nas manobras, né? Em ter o controle da partida, que é uma filosofia nossa. Realizar nossas jogadas, a gente tem jogada de lateral, jogada de escanteio, jogada de bola parada, né? Então, assim, a dificuldade sempre é essa mescla dos jogadores de São Paulo com os daqui que treinam, né? Mas, assim, já para o segundo jogo, eu já vou querer que o time apresente as nossas, digamos assim, a nossa estratégia tática, que ela já seja apresentada de maneira mais concreta nesse segundo jogo. E eu vou, digamos assim, vou avaliar o adversário, provavelmente em algum vídeo que ele jogou na federação de anos anteriores, né? Mas, assim, vai ser um pouco uma surpresa, né, pra gente, porque a gente não sabe exatamente quais são os jogadores que vão chegar aí no Arsenal de Atibaia, que é uma equipe muito competitiva, né? E com certeza não vai ser um jogo fácil. E você costuma mandar para os seus atletas, por exemplo, esses de São Paulo, mandar um desenho tático no Tactical Pad, alguma coisa assim para que eles possam dar uma estudada em como que vai ser a movimentação. Eu sei que o que leva à perfeição ali é a prática, né? Mas como não dá para fazer a prática, tem jogador que tem essa inteligência, essa visão de jogo, que olhou ali na prancheta virtual, já consegue imaginar no jogo e já consegue executar, né? Exatamente. Mas por mais que ele seja inteligente, a interação dele com o outro realizando é diferente. Então, assim, ele tem que pegar o time fazendo, não tem como escapar, né? E a gente usa aqui muito o WhatsApp. Então, eu passo muita informação escrita, né? Eu não gosto de mandar áudio, porque o áudio você manda um monte de áudio, aí a galera não sabe mais qual que é o áudio que está falando sobre um assunto ou outro, né? Então, assim, eu evito mandar áudio, praticamente não mando. Eu mando texto, né, explicando alguma coisa. Eu mando desenhos, né? Eu pinto alguma coisa ali na prancheta, faço alguma movimentação, eu mostro. Aí eu faço o desenho, bato a foto. E aí eu coloco uma explicação embaixo. E coloco também muitos vídeos, né? Inclusive, para o primeiro jogo, eu até fiz uma brincadeira. Não deu tempo nem de falar de resenha nos últimos dias antes da partida, né? Que os dias que antecederam a partida, né? A primeira partida. Não deu nem para brincar muito de resenha, porque eu enchi o grupo de WhatsApp de informação tática, né? Enchi um monte, né? Aí você tem que falar sobre as regras da competição, explicar, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto do Campeonato Paulista aqui da Federação, é que eles têm 2 árbitros, sabe? E aí o jogo, por incrível que pareça, ele fica mais técnico, porque com 2 árbitros é muito mais fácil de você ver as faltas. Então, os lances de falta são, digamos assim, são marcados com mais frequência do que outras competições. Eu vejo que em outras competições... Com mais precisão, né? Isso, nas outras competições eu vejo que corre frouxo, né? E aí dá muito combate, eu vejo o jogador muito se lesionando, porque o confronto é muito físico, né? E aqui na nossa federação, não. Como tem 2 árbitros, fica muito mais fácil, né? Você tem 4 olhos ali para encontrar os problemas, aí o jogo fica mais técnico, e eu acho isso muito bacana. E aí eu falo muito para ele sobre a questão de ele sentir, né, a arbitragem, né? Sentir como é que vai ser o contato físico, se o juiz vai permitir daquela forma, ou se ele quer que você diminua um pouco a intensidade. Então, assim, tudo isso a gente passa para os atletas e passa pelo WhatsApp, né? Bom, chegamos ao final aqui da nossa entrevista. Um imenso prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela disponibilidade, Márcio. Fiquei muito feliz com a entrevista. Espero poder encontrá-lo em breve em uma quadra. Vai ser um grande prazer, tá? E vou querer, lógico, a camisa do Caraguatatuba para colocar no Mundo Futsal, tá bom? Então, eu gostaria que fizesse aí as considerações finais, agradecesse a quem quiser, tá? E muito obrigado mesmo pela disponibilidade, viu? Valeu, Roma. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Foi um imenso prazer participar. Dizer para você que se você quiser marcar um amistoso aí com a gente, antes da gente Com certeza. antes de se encontrar no campeonato, né?
Se você quiser descer aqui para a praia, a gente tem uma quadra excelente aqui. Traz a sua equipe aqui, já passa o dia na praia, bate uma bola. A rapaziada vai achar ruim, viu? Rapaziada, esse tipo de viagem a rapaziada até paga pra ir, né? E se quiser também marcar em Sorocaba ou na própria Barra Funda, pode chamar que a gente vai, não tem problema nenhum. O calendário para nós esse ano tá legal. É só fazer o convite que a gente desenrola, tá? Combinado. Então, legal. Então, novamente agradecer e antes de encerrar aqui, eu preciso também agradecer aos patrocinadores da nossa equipe, né? Aos sindicatos petroleiros do Litoral Paulista, que é o patrocinador master aqui, o dono do time No Pelego Futebol Clube. No Pelego Futebol Clube é uma marca registrada dos sindicatos petroleiros, e No Pelego significa eu não pelego, ou seja, eu não furo greve, eu faço o movimento. É uma marca do sindicato, e a gente fez esse convênio aí para levar essa marca do sindicato para jogar o Paulista, e agradecer muito, muito ao sindicato, porque esse projeto esportivo aqui, ele é muito bom, porque ele dá oportunidade para os atletas aqui da região a jogar uma competição de alto nível em São Paulo, né? O sindicato fornece para a gente uniformes de qualidade, né? Fornece transporte de qualidade, fornece alimentação de qualidade para esses atletas, né? Fornece cesta básica para esses atletas treinarem e irem para São Paulo. Então, assim, é muito gratificante fazer parte desse projeto, né? E dizer que o sindicato, ele executa uma função social muito importante aqui na região, né? Agradecer também aos sindicatos petroleiros lá de São José dos Campos, da refinaria, que também contribuíram para fazer esse uniforme novo, né, do nosso time, e também ao Tuca Bike, que é um dos patrocinadores aí que tem contribuído legal com a gente, tá? Dizer para você que o nosso Instagram a gente fez no começo desse ano aqui, né, como a nova formatação do time começou esse ano, né, então fizemos Instagram, o nome do Instagram é @nopelegofc, e aí se alguém tiver interessado em seguir lá o nosso Instagram lá, pode seguir qualquer time aí, segue lá e manda um joinha lá e fala assim, ó, segue a gente aí também, que a gente vai seguir também, e vamos meter aquelas postagens maneiras de jogo, de tática, e pra gente trocar essa ideia maravilhosa aí, que é do Fut7, que é uma modalidade que não para de crescer no nosso país e no mundo, né? E é muito legal fazer parte disso. Excelente, muito obrigado, Márcio, obrigado aí aos patrocinadores que fazem realmente o esporte acontecer, sem eles a gente não consegue evoluir, né, na modalidade, então muito obrigado aí pela disponibilidade, tamo junto, fiquem com a gente que daqui a pouco tem mais no próximo bloco, valeu Marcião, um beijo, Valeu. Falou, tchau! Tchau, tchau, falou! Pod 7, o podcast do Futebol 7. Então agora vamos falar sobre esse jogão entre Caraguatatuba e Guarujá, o clássico do litoral. Tivemos um problema na transmissão que acabou ficando quadro a quadro no início por conta de um vandalismo aí. Na noite anterior foram roubados cabos de internet da rua ali, né, da avenida que fornece a internet para o CT, para a Arena Paris, então acabaram tendo que transmitir através de roteamento de rede de celular, então a transmissão não ficou muito boa, mas foi entregue para vocês, né? E aí já dá pra gente começar a acompanhar. Aos 4 minutos, o Caraguatatuba abre o placar depois de um bate-rebate ali dentro da área, né? O Careca foi responsável por botar a bola para dentro. Gol do Caraguatatuba! Em um rápido contra-ataque ali, o Caraguatatuba ampliou a vantagem. Dodô serviu o rabisco que dominou, finalizou rasteiro, sem chance para o goleirão Tiaguinho. Gol! Do Caraguá! No segundo tempo foi a vez do Guarujá avançar sua marcação e uma roubada de bola ali com 11 segundos. Ronaldinho ficou cara a cara com o goleiro e chutou firme, diminuindo o placar. Caraguatatuba 2, Guarujá 1. Ele falou no microfone do Esporte Show e deu sorte o Ronaldinho e faz o primeiro gol do Guarujá, começa a reação. E o gol deu mais ânimo para a equipe do Guarujá, então o empate não demorou. Em um lançamento para o campo de ataque, Papo desviou de cabeça encobrindo o goleirão. Caraguatatuba 2, Guarujá 2.
do Guarujá. Papo 10, que golaço, ele só chapiscou, tirou do paredão. Faz um golaço, Papo 10, Mirandinha. Papo 10, empata o jogo, deixa tudo igual. 2-2, pegou fogo no jogo. Aos 17 minutos, o ataque do Caraguatatuba fez uma bela triangulação. Juninho para Rabisco, que encontrou o Galvão livre na segunda trave e ele só rolou para dentro. Gol do Caraguá, Galvão, 3 para o Caraguá, 2 para o Guarujá. Galvão vai para a rede, Mirandinha. E aos 23 minutos, Galvão brilhando novamente. Em um rápido contra-ataque, Careca conduziu pela direita, cruzou para Galvão completar ali para o fundo do gol. Caraguatatuba 4, Guarujá 2. Toma de gol! Gol do Caraguá! Galvão! Oportunismo por todo artilheiro. Tenta a bola, está aí onde estava o Galvão. O Galvão estava lá para empurrar para o gol vazio, converteu o quarto gol do time do Caraguá. 4 para o Caraguá, 2 para o Guarujá. E é claro que foi ele, Galvão, o craque da partida, recebendo o boné Esportes da Sorte. E é isso aí, mas o que vale é a vitória, a equipe tá tudo de parabéns e vamos embora feliz, com um sorriso no rosto e buscar a próxima vitória. Esses foram os 2 jogos que nós tivemos transmissão nesse último sábado e no próximo sábado tudo volta ao normal. 3 jogos sendo transmitidos ao vivo na FF7 SP. Pod 7, o podcast do Futebol 7. Então agora vamos dar uma olhada aqui no raio-x do Campeonato Paulista, que tem 14 equipes, 271 atletas inscritos, 26 gols, em 6 jogos, uma média aí de 4 gols por partida, foram 17 cartões amarelos e 2 vermelhos. E agora vamos para a classificação do Campeonato Paulista, vamos dar uma olhadinha como é que tá. No grupo A, temos Corinthians e Taubaté empatados ali com 3 pontos, em terceiro vem o São Caetano, depois Novo Horizontino, Nacional, Santo André e Guarani. E no grupo B acontece a mesma coisa, Ponte Preta e Caraguatatuba empatados em tudo ali, dividindo essa primeira colocação. Em terceiro vem a Portuguesa com 1 ponto, em quarto SK Brasil, também com tudo igual, graças ao empate dessa última rodada. Em quinto, Atibaia, sexto, Guarujá e sétimo, Elite Itaquerense. E vamos dar uma olhadinha também no raio-x da Copa Sorocaba, que agora no próximo sábado inicia a fase eliminatória, já entramos nas quartas de final. São 16 equipes, 289 atletas, 225 gols em 24 jogos, uma média aí de quase 10 gols por partida, 49 cartões amarelos e 6 vermelhos. E no próximo sábado, dia 3, a bola rola na Comatec Esportes e teremos vários clássicos aí, Santa Marta contra Sevilha disputando ali a vaga na semifinal, Arena Play versus Orteca Futset, depois temos Bafana contra o Inhacapura e o último jogo do dia será entre Indaiatuba e Paineiráticos, aqui de Sorocaba. E esse foi mais um Pod 7, o podcast do Futebol 7. Se você curtiu, aproveita para deixar um like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Mundo Fut 7. Gostaria de agradecer ao Lucas Torres e também ao presidente da federação, Alessandro Mariani. Muito obrigado pelo suporte. Esse foi o Pod 7. Eu sou o Roma Júnior e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo, falou, tchau!